Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula de obrigações e já vamos direto ao assunto, porque você acabou de assistir a nossa primeira aula. Falamos lá sobre as obrigações de dar, obrigações de fazer, obrigação de não fazer e todos os seus efeitos. Você já deve ter feito a leitura dos artigos, tudo tranquilo. Então vamos lá. As obrigações, mais modalidades das obrigações, conforme consta no edital, para que a gente consiga esgotar essa matéria aqui. Se cair qualquer coisa de obrigações, conforme o edital, você terá a possibilidade de responder. Tranquilo? Então vamos lá. Firmes, nós teremos mais essa aula e mais uma aula em relação ao direito das obrigações. Na primeira aula eu disse que seriam só 2 aulas, mas nós aprofundamos um pouco o tema, porque é importante. Então teremos mais essa aula e outra aula, mas tudo tranquilo para você. Vamos lá. As obrigações, elas podem também em relação à complexidade do seu objeto. A obrigação simples, que é aquela obrigação que possui somente uma prestação. Então, por exemplo, a compra e venda de um bem determinado. A compra e venda de um veículo é uma obrigação simples, porque tem somente uma prestação. Já a obrigação composta, e esta é um pouco mais complexa, por isso eu quero a sua atenção. A obrigação composta, ela é aquela que tem pluralidade de objetos ou de prestações. E a obrigação composta, ela se divide em obrigação cumulativa ou conjuntiva. Esta obrigação, geralmente, ela está identificada com a conjunção e. Por quê? Porque o sujeito passivo, ele deve cumprir todas as prestações previstas, sob pena de inadimplemento. Se ele descumprir uma obrigação, já está em inadimplemento. O Código Civil não trata dessa obrigação cumulativa conjuntiva. Alguns doutrinadores só chamam de obrigação conjuntiva. Mas, por exemplo, a lei de locação, a lei 8.245 de 91, traz lá um exemplo de obrigação objetiva conjuntiva. Objetiva porque está ligado ao objeto. E conjuntiva por quê? Porque há necessidade de cumprimento de todas as prestações. Por exemplo, o locatário, ele está obrigado a pagar o aluguel, ele deve pagar os encargos, ele deve usar o imóvel conforme o convencionado no contrato e ele não pode modificar a forma externa do bem. Isso são obrigações conjuntivas. Se ele descumprir uma obrigação, ele já está em inadimplemento da obrigação. Tranquilo? Obrigação objetiva alternativa ou disjuntiva, que a doutrina chama também, artigo 252 ao artigo 256. Meus queridos, aqui basta apenas o cumprimento de uma das obrigações. Esta obrigação, geralmente, ela está identificada com a conjunção ou. Então, por exemplo, o contrato estimatório, vocês lembram do contrato estimatório lá da faculdade? Contrato estimatório, é você que compra livro aí nas faculdades, já comprou o livro do professor André Vilaverde, segunda fase para concurso de cartório, geralmente as livrarias têm um contrato estimatório, que é o contrato de venda em consignação, em que o consignante transfere para a livraria os bens móveis, por exemplo, os livros, e a livraria pode pagar o preço do bem ou pode devolver o bem ao final do prazo que foi assinalado no instrumento obrigacional. Tranquilo? Por isso é uma obrigação alternativa, certo? O dono da livraria, ele tem as 2 opções. Ou ele paga o valor que foi acordado, ou ele pode devolver este bem, certo? Se fosse uma obrigação que nós estudamos, uma obrigação cumulativa ou conjuntiva, não. Ele deveria fazer os 2, entregar o bem e também fazer o pagamento. Tranquilo? Obrigação, então, você não vai esquecer mais. Obrigação cumulativa ou conjuntiva e obrigação alternativa ou disjuntiva é a conjunção ou. Tranquilo? Tudo bem, então. Seguindo. E a penúltima obrigação que eu quero estudar com vocês, modalidade de obrigação e seus efeitos, conforme diz o edital, é quanto ao número de pessoas. Então aí nós temos a obrigação complexa subjetiva. Se essa obrigação for complexa, subjetiva, ativa, nós temos uma pluralidade de credores. Se essa obrigação complexa for subjetiva, passiva, nós temos uma pluralidade de
devedores. Então vamos lá, você deve fazer a leitura das regras gerais em relação a essas obrigações complexas subjetivas, artigo 264, 65 e 66, bem tranquilo, 3 artiguinhos. Sobre a solidariedade ativa, você deve estudar o artigo 267 ao 274 e a solidariedade passiva, artigo 275 ao artigo 285. 10 artiguinhos para que você faça a leitura assim que terminar a aula. Tranquilo? Mas o que é isso, professor? Na obrigação solidária ativa, qualquer um dos credores pode exigir a obrigação por inteiro. Na obrigação solidária passiva, e aí de devedores, a dívida pode ser paga por qualquer um dos devedores. Então, solidariedade ativa, qualquer credor pode exigir. Nós temos 3 credores, qualquer um deles pode exigir por inteiro a obrigação. Já na obrigação solidária passiva, que nós temos vários devedores, a dívida pode ser paga por qualquer um dos devedores. É o que nos diz o artigo 265, que eu quero que você... Até vou colocar o artigo aqui para vocês, que diz o seguinte, que a solidariedade não se presume. A solidariedade não se presume. Então, sempre que falar algo para vocês sobre solidariedade, você deve falar o seguinte, ou está no contrato, que é a solidariedade contratual, ou decorre da lei, que é a solidariedade legal. Então pergunte, onde está o contrato? Qual é a lei que determina essa solidariedade? Porque se não houver contrato ou lei, não há se falar em presunção de solidariedade. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então, primeira regra então sobre solidariedade que eu vou falar para vocês. Artigo 267. Meus queridos, na solidariedade ativa, cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro. E também, enquanto nenhum desses credores solidários demandarem um devedor comum, qualquer deles poderá pagar a estes credores solidários. Tranquilo? Artigo 267 e 268 do Código Civil. Segunda hipótese. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Artigo 269. Então, havendo o pagamento feito a um dos credores solidários, extingue-se a dívida apenas até o montante que foi pago. Tranquilo? Terceira hipótese, terceira regra para vocês que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes herdeiros só terá direito de exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Artigo 270. Então, o que é isso aqui, professor? Um dos credores solidários, imagina, nós temos 3, 4 credores, um deles faleceu, deixando herdeiros. Este herdeiro ou estes herdeiros, eles só terão o direito de exigir, de receber a cota do crédito a que corresponder ao seu quinhão hereditário. Ele não poderá exigir mais o valor total da dívida. Tranquilo? Salvo se for uma obrigação indivisível. Salvo se for, por exemplo, que a doutrina sempre dá o exemplo, se for um cavalo, se for um boi, certo? Se for uma vaca, aí neste caso há necessidade, aí o herdeiro, mesmo o herdeiro, poderá cobrar a prestação por inteiro. Tranquilo? Quarta regra para vocês. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, ou seja, permanece para todos os efeitos da solidariedade. E aqui é a grande diferença entre solidariedade e indivisibilidade. Por quê? Quando nós temos uma obrigação indivisível, se esta obrigação se converte em perdas e danos, cada um vai pagar a sua parte. Então imagina, obrigação indivisível, entregar um cavalo. Se esta obrigação se converter em perdas e danos, e nós tivermos lá diversos devedores ou credores, não há se falar em solidariedade, porque cada um vai pagar a sua parte. Aqui não. Se
a prestação solidária, se ela se converter em perdas e danos, subsiste ainda, permanece ainda a solidariedade. Artigo 271, muito cuidado com isso na sua prova, tranquilo? Vamos lá então, meus queridos. Já estamos terminando a nossa aula sobre obrigações. Vamos lá. Se o credor tiver remitido, muito cuidado com essa palavra, porque remitido aqui é de remissão, com 2 S's, que é perdoado a dívida, ou se ele tiver recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhe caiba. Então, se o credor tiver perdoado a dívida, um dos credores perdoou, certo? Um dos credores perdoou, falou, ó, eu não quero receber mais. Ou se ele recebeu o pagamento, ele responderá perante os outros credores pela parte que lhe caiba, artigo 272 do Código Civil. Tranquilo? Mais uma novidade para vocês, e essa é uma grande novidade do Código Civil. O artigo 273 diz que um dos credores solidários a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. As exceções pessoais, meus queridos, elas são defesas de mérito, elas são existentes somente contra determinadas pessoas. Então, por exemplo, o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, a falta de legitimação, ela não pode ser oposta a os outros credores. Então, a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções que ele tem com o outro. Então, se houve uma lesão, um dolo ou coação de outro credor, ele não pode opor só pode opor essas exceções àquele credor. Aos demais não há se falar em oposição, justamente porque estas exceções são pessoais, são personalíssimas. Tranquilo? Última regrinha para vocês sobre solidariedade. O julgamento, muito cuidado com esse artigo, meus queridos, eu tenho certeza que se forem perguntar alguma coisa para vocês sobre obrigações, vão te perguntar desse artigo, porque esse artigo ele foi modificado pelo Código de Processo Civil. Então, o CPC 2015 modifica expressamente esse artigo. Mas por que, professor? O que esse artigo tinha de mal? O que ele fez para as pessoas? Então, vamos lá. Vou ler o artigo para vocês como era a redação anterior. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O julgamento favorável aproveita-lhes, e aí o final. A menos que se funde em exceção pessoal ao credor que obteve. Meus queridos, olha a redação atual agora. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. Tranquilo, não mudou nada. Mas o julgamento favorável aproveita-lhes. Também não mudou nada. E agora o que mudou, e deveria ser mudado, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Meus queridos, o professor Fred Didier explica muito bem isso, e foi ele que foi um dos responsáveis por essa mudança. Ele falava que a gente não tinha como ler o final desse artigo 273. Por quê? Não há julgamento favorável fundado em exceção pessoal. Quando se acolhe uma exceção pessoal ou uma defesa, julga-se o que? Desfavorável o pedido. O pedido é julgado improcedente. Então, por isso, não tinha como ler esse artigo 273, parte final. Então, agora você já sabe que o artigo 273, a parte final do artigo diz o seguinte: sem prejuízo, lógico, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Tranquilo? Muito cuidado com esse artigo 274 do Código Civil, modificado pelo CPC 2015. Beleza, meus queridos? Tranquilo? E falaremos agora sobre a obrigação solidária passiva. Artigo 275 ao artigo 285. 10 artiguinhos para vocês, mas é bem tranquilo. Eu vou falar para vocês aqui só 4 regrinhas em relação à solidariedade passiva. Vamos lá. Primeira regra que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Então, primeiro, nós já sabemos que o credor ele tem direito de exigir e de receber de um ou de
todos os devedores, parcial ou totalmente a dívida comum. Tranquilo? Isso nós já sabemos. Mas, se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante. Tranquilo? Então, não importa a renúncia de solidariedade, a propositura de ação pelo credor contra um ou contra alguns dos devedores. Isso é opção dele. Ele que quis propor ação contra uma pessoa. Isso não significa que ele está renunciando à solidariedade. Tranquilo? Segunda regra, meus queridos, artigo 276. Esse artigo fala também em relação à morte de um dos devedores solidários. Meus queridos, no caso de falecimento de um dos devedores solidários, cessa a solidariedade em relação aos sucessores do decujus, em relação aos sucessores deste devedor solidário. Ou seja, os herdeiros somente serão responsáveis até o limite da herança dos seus quinhões correspondentes. E aí, salvo, e você já sabe, salvo se a obrigação for indivisível. Porque se a obrigação for indivisível, os herdeiros serão obrigados a entregar todo o bem. Se for um cavalo, ele deve entregar o cavalo. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Vamos lá então. Seguindo, chegando já ao finalzinho da nossa aula, vamos lá. A terceira regra, penúltima regra que eu quero falar para vocês sobre solidariedade passiva. Tanto o pagamento parcial realizado por um dos devedores, quanto o perdão da dívida, ou seja, a remissão por ele obtida, não tem o efeito de atingir os demais devedores em relação à integralidade da dívida. Artigo 277 do Código Civil. E a última regra que eu gostaria de falar para vocês, artigo 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre os devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros que não deram o consentimento. Então, tudo bem, tem a solidariedade passiva. Diversos devedores que são obrigados solidariamente por essa dívida, mas qualquer condição posterior entre os devedores, entre um desses devedores solidários e o credor, não pode prejudicar os demais devedores solidários. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Então imagine, por exemplo, devedores solidários, vários locatários. Aí o locatário faz um acordo com uma empresa de água, certo? Esse locatário, se ele criou uma obrigação diferente, se ele agravou a posição dele, isso não pode prejudicar os demais locatários devedores solidários. Nesse caso, seria uma solidariedade passiva contratual. E por último, sobre solidariedade passiva, o artigo 282, que admite a renúncia à solidariedade. Então, o artigo 282 diz o seguinte: o credor pode renunciar à solidariedade em favor de um ou de alguns dos devedores. Isso aqui é o que a doutrina chama de exoneração de solidariedade. Tranquilo, meus queridos? E por último, o artigo 283, que diz que o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Meus queridos, aqui na verdade o que se estipula é o que? A possibilidade de uma ação de regresso por parte desse devedor solidário que pagou a dívida dos demais, certo? O artigo diz em resumo isso, a possibilidade de ação de regresso por parte do devedor solidário que paga a dívida dos demais. Para encerrar nossa aula, prometo para vocês a última modalidade de obrigações quanto à divisibilidade. Nós até já vimos alguma coisa em relação ao objeto. As obrigações podem ser divisíveis, ou aquela que pode ser cumprida de forma fracionada, ou seja, em partes, e a obrigação
indivisível, que não admite o fracionamento quanto ao seu cumprimento. E aí eu vou trazer para vocês somente 4 regrinhas em relação às obrigações indivisíveis. Vamos lá, para encerrar nossa aula e você ficar fera em todas as modalidades de obrigações e seus efeitos. Vamos lá. Primeira regra, meus queridos, artigo 259 do Código Civil. Na obrigação indivisível, muita atenção porque sempre pedem isso, obrigação indivisível e obrigação solidária. Vamos lá. Havendo 2 ou mais devedores, cada um será obrigado pela dívida toda. O devedor que paga a dívida, ele se subroga no direito do credor em relação aos outros cobrigados. Aqui nós temos, meus queridos, uma hipótese de subrogação legal, ou seja, se ele completou toda a prestação, se se um desses devedores solidários, ele cumpre a obrigação da dívida que era uma prestação indivisível, ele se subroga, certo? Uma subrogação legal em todos os direitos do credor, beleza? Segunda regra, meus queridos, agora havendo pluralidade de credores, certo? Na obrigação indivisível, artigo 260 do Código Civil, esses podem exigir a obrigação por inteiro. Entretanto, aqui, o devedor ou os devedores somente se exoneram pagando a todos conjuntamente ou a um dos credores, dando a este caução de ratificação dos outros credores. Lembra da que nós estudamos lá na nossa aula sobre direitos reais da caução? Nós falamos sobre essa caução de ratificação. É justamente essa aqui. Nós temos a pluralidade de credores, né? Aí os credores, a obrigação é indivisível. Se o devedor for pagar somente a um desses credores, ele deve pedir a caução de ratificação. Falar, ó, eu preciso que você me demonstre que os outros credores saibam que eu estou pagando somente para você desta obrigação indivisível. Por isso que na obrigação solidária não há necessidade de caução de ratificação, apenas na obrigação indivisível. Penúltima regra para a gente encerrar nossa aula, vamos lá. Se um dos credores, artigo 262 do Código Civil, se um dos credores perdoar a dívida, se um dos credores remitir, remissão com 2 S's, perdoar a dívida, a obrigação não fica extinta para com os outros. Entretanto, se um dos credores perdoou, certo? Os demais só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Imagine que nós temos 3 credores, certo? De uma obrigação indivisível. Por exemplo, uma obrigação de entregar um animal. Sempre o exemplo é de um cavalo, certo? Para um aras. Nós temos 3 credores e a entrega de um animal que vale 30 mil reais. Esses 3 credores, se um perdoou a dívida, aí os outros 2 só podem cobrar o que? Descontando o valor do que foi perdoado. Ou seja, só poderão cobrar o bem inteiro, porque ele é indivisível, mas descontando a cota do credor remitente, do credor que exerceu a remissão, do credor que perdoou. E o último assunto da nossa aula, que nós já falamos sobre ele, mas eu faço questão de repetir. Por quê? Porque ele é muito importante, sempre cai em prova. É isso que cai em prova em relação à solidariedade e a bens indivisíveis e a obrigação indivisível. Vamos lá. A principal diferença, então, professor, entre a obrigação indivisível e a obrigação solidária. Na obrigação indivisível, ou seja, a obrigação indivisível, ela perde o seu caráter quando convertida em perdas e danos. Então, se converteu era para entregar um cavalo, converteu em perdas e danos, perde o caráter de indivisível, cada um dos credores ou devedores fica responsável pela sua cota. Já na solidariedade, isto não acontece. Na solidariedade ativa ou passiva, se ela se converte em perdas e danos, nós teremos o que? A obrigação tanto dos credores quanto dos devedores
ao pagamento da totalidade, da solidariedade. Tranquilo? Essa então é a principal diferença e eu quero que você não esqueça isso na sua prova. Tranquilo, meus queridos? Você está muito bem agora, sabe tudo sobre modalidades das obrigações e sobre os seus efeitos. Voltem essa aula, eu sei que é uma aula pesada, é uma aula difícil, né? Mas façam as suas anotações porque isso é muito importante para a sua prova. Sempre cai algo sobre obrigação, em especial sobre obrigação solidária. Essa última parte que eu falei para vocês, voltem aqui, assistam novamente, leiam os artigos que nós falamos para vocês. Voltaremos daqui a pouquinho então, meus queridos, com a última parte da nossa aula, falando sobre cláusula penal, muito importante essa aula para vocês, e transferência das obrigações. Falaremos lá sobre as sessões, sessão de débito, sessão de crédito, muito legal, sessão de contrato, muito legal essa aula para vocês. Até daqui a pouquinho na nossa terceira aula de obrigações, terceira e última aula sobre as obrigações. Até mais!